Thiago Almada, os detalhes da proposta do Palmeiras para o meio argentino e jogador do Atlético de Madrid. A negociação avançou e a gente vai trazer aqui para vocês mais informações sobre essa situação. Então, sim, é difícil, é complicado, os valores são altos, mas tem uma possibilidade do Palmeiras conseguir comprar e tirar o Thiago Almada do Atlético de Madrid. E tem também o Alan, a joia do Palmeiras, já recebeu propostas aí do exterior, a gente vai trazer os valores aqui para você, e é uma coisa também muito grande para os cofres do Palmeiras, o Palmeiras que precisa bater a sua meta de venda em 2026 para conseguir fechar o seu orçamento e até investir em reforço. A gente vai trazer aqui para vocês todas essas informações, são informações muito importantes, tem muito detalhe, muita coisa para a gente trocar uma ideia, então já chega com o dedão no like, que é muito importante para a gente. Você que conhece o nosso trabalho, você que é nosso seguidor, assiste os nossos vídeos, por gentileza, deixa aquele like que você ajuda muito a gente, ajuda muito o nosso trabalho, os nossos vídeos, impulsiona o nosso canal. Então, por favor, o que eu peço para você é aquele like de antemão para valer o seu tempo e o meu, beleza? E você que não nos conhece, muito prazer, eu sou o Bruno Ramos, esse cara do meu lado aqui é o Erlan Dias, e quase todo santo dia tem vídeo sobre, até de madrugada agora tem, né, Erlan? Vídeo sobre Palmeiras, futebol, entretenimento, resenha feito de maneira leve, que é assim que a coisa tem que ser por aqui. Fechado, meus senhores? A gente tem que ir sempre aqui falando de maneira leve sobre futebol. Você que não nos conhece, fica até o final do vídeo. Aí, se você curtir, você deixa o like e se inscreve no canal, perfeito, meus amigos? Vamos começar aqui com as notícias do dia, vamos falar do Alan. O Napoli vem pesado por Alan, o Zenit, o Newcastle Honda e o Palmeiras bate o pé. É o seguinte, ó, o Napoli, atual campeão italiano, mandou para o Palmeiras uma oferta de 30 milhões de euros, algo perto da casa ali, de 187 milhões de reais para tirar o Alan agora do Palmeiras. E isso não caiu do nada, tá? Antes desse all-in do Napoli, desse preço cheio que se paga em jogador lá da Europa, eles já tinham mandado sondagens do Newcastle e do Zenit, que estavam monitorando o garoto aí justamente para esse final de ano absurdo que ele fez. Ele fez 54 jogos, 3 gols, 5 assistências, mas você sabe que futebol não é só número, ele teve situação que ele colocou a bola embaixo do braço e chamou a atenção do mundo inteiro, né? Principalmente aí pela questão do impacto de jogo. Ele que acelera ataque, pisa na área, quebra a linha, aguenta porrada em Libertadores, ele é um jogador muito diferente. E aqui o Alan, ele tem 21 anos e uma multa de 100 milhões de euros para fora, informação que a gente já tinha passado para vocês antes. E o Palmeiras olha para esse pacote e pensa algo nesse sentido. Se eu vendi Endrick e Estevão por um caminhão de dinheiro, por que talvez eu queime 30 milhões no Alan agora, com a Copa do Mundo batendo na porta, né? Então, assim, a oferta é importante? Sim. É irrecusável? Não. A Leila e a diretoria, eles já sinalizaram que eles não querem vender agora, mesmo precisando bater a meta, né? Mas querem querem extrair o máximo numa negociação com o Alan. O Abel já tinha pedido aí para segurar ele depois da classificação da final da Libertadores, e aqui Alan é uma das peças centrais do Palmeiras para o projeto de 2026, tá? Então, esportivamente, vender agora tem duas situações. Ou você pode vender o garoto por um preço acima e você fazer investimentos, como é o do Thiago Almada agora, porque faz parte do planejamento do Palmeiras, ou você segurar mais um pouquinho para você tentar vender o Alan por um preço maior, que foi o que o Palmeiras fez também com o Vitor Reis lá no Manchester City. O Manchester City veio oferecendo ali cerca de 25 a 30 e no final acabou pagando ali, ao todo, né, com metas, todos esses poréns, pagando quase 37 milhões de euros. Foi o zagueiro mais caro, né, vendido aí na história do futebol brasileiro. Então o Palmeiras conseguiu um bom valor pelo Vitor Reis, tá com a base ali tarimbada, né? Tá com a base ali com um benchmark muito bom, todo mundo conhece a base do Palmeiras, sabe que o proceder, né, é bom, sabe que sai bons garotos dali. Então é uma marca que está bem quista no mercado e o Palmeiras pode explorar essa situação para conseguir tirar um valor a mais do Napoli. E hoje o Palmeiras tenta fazer esse movimento e segurar, tenta fazer o famoso doce, né? Se ele vender o Alan agora por 30 milhões, é uma boa grana. Mas ali é um negócio de médio prazo, né? Se ele arrebentar em 2026, se ele jogar melhor até esses 6 meses, esse valor pode dobrar, esse valor pode fazer até uma questão de metas aí, 45 milhões de euros, por exemplo. E esportivamente, o Palmeiras poderia pegar essa grana do Alan e colocar em outros reforços. O que você pensa a respeito aí, Erlan? Você venderia agora? Você que está nos ouvindo, você venderia o Alan agora? 30 milhões? Leva embora, dá um beijo na criança, entrega? Ou segura mais um pouquinho? Qual a opinião de vocês?
Olha, esportivamente eu seguraria, porque é difícil achar ali daquele lado, não, né? Dos dois lados, né? De ponta, assim, é muito difícil, pensando nele como um ponto. Inclusive, eu quero até fazer aqui uma meia-culpa, porque no vídeo que a gente fala do elenco, o estagiário esqueceu de colocar o Alan. O estagiário, no caso, eu mesmo. E aí, por que que eu esqueci? Quando eu tava montando, eu fiquei pensando onde que eu coloco o Alan, né? No meio ou na ponta? Eu acabei não colocando nenhuma. E aí, naquela ocasião, a gente questionou, né? Que a ponta direita ali tinha só o Facundo Torres. Qual que era o outro, Sim, mano? A gente até falou, sim, pô, tá cara. fraco, né? Essa ponta direita aí. Aí depois que eu falei, caramba, tinha o Alan, né? Mas também tem esse lance aí dele jogar para todo lado, né? E aí, como a gente ficou preocupado naquele vídeo, a gente acabou dando essa esquecida, já mesma coisa, assim, cara. Ficar sem o Alan no elenco hoje seria bem complicado, porque até ali no final da temporada o jogo contra a LDU, mas outros jogos também, ele era o desequilíbrio, né, cara? Claro que tinha o Vitor Roque ali e tal, mas assim, o cara que a bola chegava e que saía alguma coisa de diferente, de novo, drible, né, alguma parada assim que você pode esperar, era o Alan. Então hoje, se você perder ele sem ter alguém ali para reposição, é muito complicado, né, cara? Preocupa bastante. A gente viu os meninos aí que estão se destacando na copinha, eu acho que ainda tem o Sorriso já é mais velho, né? Tem 20 anos, mas o próprio Eduardo ainda tem 16, né? Eu não imagino ele jogando no profissional ainda. Acho que vai ser deve jogar muito bem, que é exatamente tem 16 anos, jogando no sub-20 já com facilidade, mas eu acho que ainda não vai rolar de subir. Então, se você for perder ele para não trazer ninguém, deixa ele quietinho aí mesmo. E eu tenho tipo certeza absoluta, eu não acho que eu vou queimar a língua, que esse ano aqui ele vai ser de novo um dos melhores do elenco, e aí imagina como ele termina no final do ano, especialmente se tiver algum título. Olha, eu vou ser bem sincero contigo, falando, se tratando aqui da questão do Alan, né? O Palmeiras vendeu o Vitor Reis para o Manchester City, cerca de 37 milhões ali no ano passado, né? Comecinho do ano passado, um ano exatamente, bem dizer, ele deve estar no City. O Palmeiras vendeu ele por 37 milhões de euros. E aí, qual que é a questão? O Alan, o Vitor Reis, ele tinha 18 anos. Então aí você pode puxar o valor um pouco mais para cima, natural. Você pode usar esse jogador por mais tempo. Já o Alan, ele tem 21 anos. Ele tem 21 anos. Se o Palmeiras conseguir amarrar ali 35 milhões com uma meta, ou 30 milhões fixos mais uma meta ali para bater 35, para bater 40, creio eu que está muito bem vendido, tá? Vamos falar de realidade do mercado. A gente vê um jogador nosso aqui rabiscando, fazendo com as coisas absurdas dentro de campo, a gente, lógico, põe 50 milhões nesse moleque, põe 100 milhões, mas existe a nossa realidade, a nossa opinião e a opinião do mercado. E o mercado que se paga normalmente é isso, né? É isso, cerca de 35, 37, ó, é isso mesmo, até confirmei aqui, ó, 37 milhões de euros, aproximadamente 232 milhões de reais, que foi o que o Palmeiras vendeu o Vitor Reis. Então, eu não sei a opinião de vocês, se chegar 30, 35 nessa faixa, conseguir colocar um bônus ali por performance, eu creio que tá muito bem vendido aí pela idade, né? Eu até dei uma olhada aqui, foi o Facundo Torres e o Riquelme só ali pelo lado direito. Ainda a gente falou sobre o lance do próprio Maurício, às vezes cair também ali para a ponta, né? A minha preocupação maior seria esse lance de falta de peças, né? Mas você tem até aí começo de março para repor. A grande questão é que já poderia ter pensado nisso antes, né? Me dá um pouquinho de medo da lentidão mesmo. Irmão, se chegar o Almada, tu põe o Maurício lá na ponta, dane-se, o Veiga, a torcida do Palmeiras vai ficar feliz. Chegando o Almada, os caras não vão Joga querer saber sem de ponto. nada. Exatamente, joga sem ponta, os caras vão ficar olhando só pra Almada mesmo, ninguém vai ligar pra nada, não. Não tem problema, não. E, senhores, a gente vai trazer aqui para vocês atualização sobre o Almada. Deixa a sua opinião sobre o Alan aí. Você venderia o Alan? Qual que é a sua opinião? Você acha que dá para esticar essa corda? Você acha que dá para pegar uns 45 milhões? Vamos deixar ele jogar esse segundo semestre para ver como é que dá? Ou aproveita o hype, aproveita a oportunidade e vende logo, faz caixa? O que você pensa a respeito? Deixa nos comentários aqui que a gente vai entrar agora no assunto do vídeo. Vamos falar aqui de Almada, os detalhes da negociação, como que está toda essa questão aqui. Vamos comentar sobre tudo isso aqui que nós trouxemos para vocês ontem de madrugada, que o Palmeiras fez uma proposta formal pelo Almada e é o time mais bem cotado hoje, tá? Isso não quer dizer que está fechado. Pode surgir outras oportunidades aqui, outros times também querendo levar o jogador, mas o time mais bem cotado hoje, segundo a imprensa argentina, segundo o Gaston Edu, é o Palmeiras que é o mais cotado para levar. A gente vai atualizar vocês aqui
dessa negociação, né? Agora, mas antes disso, um recado importantíssimo para vocês aqui dos nossos amigos da KTO. Você pode ganhar R$10 em apostas grátis esse fim de semana. É muito simples, é isso mesmo. Não interessa o que você faça, você vai ganhar R$10 de aposta grátis. Não tem segredo. É só você seguir o que eu vou falar aqui para você agora, ó. A KTO, a nossa parceira aqui em 2026, segue com a gente nesse ano e ela chega junto aqui com a promoção Aposte e Ganhe. Começo de Campeonato Paulista e a KTO preparou uma promoção incrível para esse campeonato. Você pode ganhar R$10 em apostas grátis e é muito tranquilo de participar. Vai aparecer na tua tela aqui, ó, um QR Code ou um link fixado nos comentários. O que você vai fazer? Você vai abrir a tua conta por esse QR Code ou link fixado nos comentários. Esse é o primeiro passo. Abriu a tua conta pelo nosso link ou pelo QR Code, aí você vai lá e ativa na aba promoções. Entra na tua conta na aba promoções e você procura lá. Ganhe R$10 em apostas grátis. Você vai lá na aba promoções, ganhe R$10 em apostas. A gente vai deixar o link aqui também para você ativar, se você precisar. Vai estar os dois links no comentário. Você vai lá, ativa, clica em aceito participar. Você já está participando da promoção. E o que você tem que fazer depois? Fazer uma aposta a partir de R$10, com odds acima de 1,80. Pode ser o Palmeiras ganhar da Lusa e um cartão amarelo para o Abel Ferreira. Pode ser esse tipo de coisa que vai dar uma odd acima de 1,80, mas você pode fazer uma aposta no Paulistão, em qualquer outro jogo. Você faz uma aposta a partir de R$10 com odd acima de 1,80 e você vai receber R$10 em apostas grátis quando o seu palpite for concluído. Aí sim, você ganha sua... Não interessa se você acertou, se você errou, você vai receber os seus R$10 em apostas grátis. Então não marca bobeira, meu amigo. Chega mais e participa da promoção Aposte e Ganhe da KTO. A KTO que segue com a gente em 2026. Sempre muito prazer aí estar com os amigos da KTO. Uma marca regulamentada no Brasil e prezando sempre pela responsabilidade. Inclusive você que está nos ouvindo, se for brincar, sempre com responsabilidade, você precisa ser maior de 18 anos. Valeu, meus amigos? Tamo junto e vamos falar de Almada. Chegou a hora de falar de Almada, que ontem pegou todo mundo de calça curta aí de madrugada, criança chorando, cachorro correndo, liga a câmera, grava que o Almada tá pra vir. Nem eu acreditava. Não é que tá pra vir, ele recebeu a proposta, né? Mas enfim, agora existe uma chance real. Como que funciona aqui? Thiago Almada, uma proposta gigante do Palmeiras por 50% do Thiago Almada. Essa é a bomba. A gente vai trazer as informações. O que já tem na mesa, né? Segundo alguns veículos, alguma informação a gente foi buscar aqui, né, de bastidores, tentar saber qual foi o valor real dessa negociação. O Palmeiras fez uma proposta formal para o Atlético de Madrid. Nós trouxemos ontem para vocês e agora vem a informação de hoje. Essa proposta que o Palmeiras fez gira em torno de 20 milhões de euros por 50% do jogador. É uma proposta ousada, é uma proposta cara e, pelo menos aqui mostra o Palmeiras com ousadia. 20 milhões de euros por 50% do Almada. O Atlético pagou 21 milhões de euros ao Botafogo para contratar o Almada em 2025. E segundo o que a gente já apurou aqui, né, o que a gente foi atrás, é que o Atlético de Madrid considera a proposta aceitável. O Atlético de Madrid gostou da proposta do Palmeiras porque fica perto do que o Atlético de Madrid pagou e aí liberaria um jogador que não está usando. Inclusive o próprio Almada ele entrou ontem no caso. Entrou ontem contra o Real Madrid. Eu não acompanhei o jogo dele, mas eu vi muita gente falando que ele entrou e entrou bem. E então ele está tendo poucos minutos. O Atlético pagou 21 milhões de euros para o Botafogo para contratar ele em 2025. Então o Atlético de Madrid considera essa oferta do Palmeiras muito boa. E no Atlético ele tem 16 jogos só. Só 6 como titular, tem 2 gols e 2 assistências. Olha isso o número dos caras ainda. Ó. Tem 6 jogos como titular, tem 2 gols e 2 assistências. Ou seja, é pouca minutagem para quem é campeão do mundo e chegou pelo preço que ele chegou. E por que esse negócio faz sentido para os dois lados? Por que o Atlético de Madrid vê bem essa proposta do Palmeiras por um valor próximo? O Atlético de Madrid está com pressão financeira. Isso aqui é informação que a gente também foi buscar. O Atlético de Madrid está com pressão financeira e precisa ajustar a folha salarial do seu elenco. O Atlético de Madrid está com uma forte pressão financeira e tem essa questão do ajuste. E vender 50% por 20 milhões recupera basicamente o investimento que foi de 21 milhões. E ainda mantém metade dos direitos que pode apostar numa futura revenda. Então, o Palmeiras estaria comprando metade do Almada e a outra metade fica com o Atlético de Madrid. E do lado do Almada, ele tem 24 anos, aqui dispensa comentários, né? Só um erro que eu cometi ontem aqui, viu?
Eu falei que ele é canhoto, ele não é canhoto, ele joga pelo lado esquerdo. Eu fui falar uma coisa e acabei falando outra. Ele joga pelo lado esquerdo, mas o Almada ele joga do lado esquerdo, centralizado, mas ele é destro. A Almada é destro, ele não é canhoto. E uma coisa aqui do lado do Almada, campeão do mundo, ele quer vitrine para a Copa de 2026. É um movimento semelhante que o Gerson está fazendo agora, saindo do Zenit e vindo para o Cruzeiro. O Gerson está buscando Copa do Mundo. Inclusive, o que o Palmeiras faz com o Almada, né, pode fazer com o Almada, é semelhante ao que o Cruzeiro fez com o Gerson. Parcelar esse valor para você ir pagando ao longo dos 2, 3 anos, o que fez até com o próprio Marlon Freitas, que você bem citou aí, Erlan, que parcelou de 2 a 3 anos para ter o jogador. E no Atlético de Madrid, com o Simeone, ele não virou titular absoluto. E no Palmeiras ele chegaria para ser o protagonista imediato. Ele pode jogar centralizado, ele pode jogar como aquele meia livre atrás do 9, ele pode cair pelo lado, ele pode vindo de trás decidir o jogo, que é como ele fazia no Botafogo. E aqui perfil perfeito, na minha opinião, perfil perfeito. O Flaco tem essa idade também, né? 24 a 25 anos. Cara, ele é jovem, ele é decisivo, ele tem lastro de Libertadores, ele tem Brasileirão, ele tem Copa do Mundo. Reforça o que eleva o nível técnico do time, né? Não é só o elenco, é uma coisa que a gente tá pedindo faz tempo. Jogador pronto, jogador que chega e joga. E aí 20 milhões de euros por 50% dói no caixa do Palmeiras, né? Um investimento padrão Vitor Roque e Paulinho. Mas aí você divide o risco com o Atlético de Madrid, você abre uma margem ali para uma venda futura, talvez na casa dos 40, 50, 60, você está vendo o próprio caso do Vitor Roque, o Palmeiras comprou por 25, não vai aceitar vender aí por menos de 35, para mim o Vitor Roque, você até mesmo trouxe que ele é o jogador mais bem cotado fora da Europa, que ele vale ali em cerca de 80 milhões de euros, então esse jogador, ele multiplica o investimento, seria uma situação interessante para o Palmeiras fazer. E até tratando dessa questão, o Palmeiras tem que fazer um investimento alto para ficar com parte do jogador, mas não tem jeito, né? O jogador desse calibre ele exige investimento, né? Ele dá retorno depois esportivamente, né, cara? Você ganha os títulos aí, você sobe muito a arrecadação. Palmeiras, 100 títulos esse ano já, né, bateu o recorde de arrecadação. Você imagina conseguindo ganhar aí uma Libertadores, uma Copa do Brasil hoje que paga bastante. Me dói usar isso de exemplo, mas o Memphis, infelizmente, é um baita exemplo. O Corinthians fez loucura, assim, para ter ele, mas ganhando a Copa do Brasil, os caras resolveram alguns problemas ali que só com o dinheiro disso que eles conseguiram. Então, às vezes, um jogador, ele, além dele se pagar, ele paga outras coisas, né? Ele paga outros jogadores, ele paga uma folha salarial. Até, olha que doido. Eu lembro quando o Rony, tô falando do Rony, ele fez o gol de classificação na Copa do Brasil contra o América, né? Vocês lembram que aquela Copa do Brasil em 2020, o jogo mais difícil foi contra o América. Foi uma Copa do Brasil até estranha, né? Quem faz o gol da classificação é o Rony. E ali todo mundo fala, pô, o Rony foi caro e tal. Naquele gol ele se pagou, né? Porque a classificação já paga muito bem. E depois o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. Então até os jogadores que a gente considera limitado, às vezes quando o cara faz um gol decisivo, né? Faz um jogo bom, o cara acaba se pagando. Imagina um cara como o Almada, né? O Almada, se o Botafogo não fosse essa várzea que tá agora, ele poderia ficar por anos, né? Eu vi até um botafoguense postou, pô, o Palmeiras quer ser o Botafogo 2024, mas por enquanto é só um jogador. Se vier uma moda, é 2 também, não é nada absurdo assim, só que com uma grande diferença. O Botafogo ofereceu ali 6 meses, o cara fez chover, né? Ganhou o que tinha que ganhar e foi embora. O Palmeiras pode oferecer um projeto pro cara de anos, né? Para ele ficar, para ele continuar sendo convocado até depois da Copa. Então hoje a gente tem essa facilidade. O cara vem, pô, se destacou no outro time, igual o Marlon, igual o próprio Almada, só que foi muito, no caso do Almada especialmente, foi muito supetão, né? Chegou, 6 meses, foi embora. Agora que ele pode vir ficar por muito tempo, dar retorno financeiro para o Palmeiras, retorno esportivo, e para ele na carreira também, né? Então, para mim, o negócio é bom para todos os lados, né? Inclusive para a Atlético de Madrid. A gente quer saber aí se o Palmeiras vai de fato, né, andar para frente com isso. A gente viu aí, respeitando a informação, claro, que o PVC trouxe, que considera inviável. Mano, se considerar esse negócio do jeito que a gente está ouvindo hoje, o que a gente sabe hoje, se considerar isso daí inviável, aí para mim já é meio que loucura, porque dinheiro tem, né, e sabe que vai ter retorno. É tipo aquilo, você sabe que é caro, é igual você vai num restaurante chique, né? Você sabe que é caro, você presume que é caro, você sabe que é caro, mas você vai esperando pagar pouco? Isso não existe, né? E com todo respeito aí a PVC, André Hernan, ô gente, traz notícia boa, pelo amor de Deus. Traz um negócio, no outro dia falou, ó, não vem mais. Pelo amor de Deus, para de ser cavalo, dá uma mentira, gente.
Não, mentira, fala alegria do povo brasileiro, alegria do povo palmeirense. Só um negócio bom no outro dia, veio o André Hernan PVC e falou, e é verdade, você tem que fazer o trabalho dele. Eu não tenho raiva do SEI, gente, pelo amor de Deus, eu sou um ótimo jornalista. Mas o que dá raiva é da notícia, né? Pô, nada pessoal, né? Nada pessoal, mas, gente, sejam emissários de boas notícias, por gentileza. Mente, gente, mente, porque eu preciso ser feliz nesse começo de ano, né? Falou, avançou, dá uma mentira. A gente teve o exemplo do ano passado, né? Vitor Roque, a galera falando que avançou, daí uns falam, pô, não vem mais e tal. Então, assim, a gente entende que é uma negociação assim, é difícil mesmo, né? Entende, pô, Palmeiras entende que é inviável, como que eles falam? A negociação é complexa, né? Eles usam muito essa palavra, negociação é complexa. Uhum. Se lasque, velho. Complexa é eu hoje comprar uma mansão. Palmeiras, se o Palmeiras quiser comprar uma Almada, se todo mundo der ok aí, pra mim, dá bastante ainda. Tudo é complexo, meu amigo. Logo, você tá no Brasil, qualquer coisa aqui é complexo. E vamos juntos, senhores. Ó, a gente vai trazer para vocês atualização a qualquer momento dessa questão do Thiago Almada, tá? Qualquer coisa de mercado que surgir. Agora o Almada é nosso Andrés Pereira. Já viu aquela vaquinha lá? Good morning, sunshine. o Thiago Almada vai ser o nosso Andrés Pereira agora. A IA vai trampar agora. A IA vai trabalhar. Falou, chega, acaba, pelo amor de Deus. Agora, Thiago Almada, a gente vai trazer aqui qualquer informação, qualquer atualização, porque na boa, esse nível de contratação, caso aconteça, eleva o patamar do elenco do Palmeiras. E a gente também traz aqui atualizações novas sobre outros assuntos aqui. Qualquer coisa que sair, que seja importante, nós atualizaremos vocês. Perfeito, senhores? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Chegou até aqui? Cara, like no vídeo, muito importante pra gente. Tá? Para o que você tá fazendo rapidinho. Eu tô no banheiro. Se limpa primeiro, lava a mãozinha, dá o like. Tô lavando a louça. Pô, seca a mãozinha, dá o like, tá comendo. Espera fazer aí a digestão. Aí você deixa o like no nosso vídeo, é sempre muito importante que você apoie o nosso trabalho. Valeu? Brigadão pela sua audiência, pela sua paciência, tamo junto, a gente volta aqui a qualquer momento. Valeu!